Sejam bem-vindos, estrategistas! Você quer desvendar os mistérios do Egito Antigo e conhecer sua história completa em apenas 10 minutos? Prepare-se para uma jornada repleta de faraós, pirâmides e descobertas fascinantes que moldaram a civilização como a conhecemos. Vamos juntos nessa aventura! O Egito Antigo é uma das civilizações mais icônicas e fascinantes da história da humanidade. Suas pirâmides majestosas, faraós lendários e uma cultura rica que influenciou o mundo inteiro continuam a nos impressionar até hoje. Mas como tudo isso começou? Como um reino floresceu ao longo das margens do Nilo, transformando-se em um império que desafiou o tempo? Hoje, vamos explorar desde os primórdios das tribos agrícolas até o declínio dessa grandiosa civilização, passando por suas grandes conquistas, mitos e a descoberta da famosa Pedra de Roseta. Já imaginou o que essas terras testemunharam ao longo de milhares de anos? Continue assistindo e descubra por que o Egito é verdadeiramente a dádiva do Nilo. Tudo começou em 1799, quando um soldado francês, durante a campanha de Napoleão no Egito, encontrou a Pedra de Roseta, próximo a Alexandria. Este achado mudou para sempre nossa compreensão sobre o Egito Antigo. A pedra continha inscrições em grego, egípcio demótico e hieróglifos, permitindo que estudiosos finalmente decifrassem a escrita sagrada dos faraós. A partir disso, abriu-se uma janela para o passado, revelando segredos há muito esquecidos. O Nilo, com suas cheias anuais, era a linha vital do Egito. Suas margens férteis permitiram que os primeiros habitantes abandonassem o estilo de vida nômade e desenvolvessem comunidades agrícolas estáveis. Sem o Nilo, o Egito seria apenas um deserto árido. Além disso, o rio era a principal rota de transporte e comércio, conectando as cidades e garantindo o desenvolvimento cultural e econômico. O Nilo tem uma extensão impressionante de cerca de 6.650 quilômetros, sendo o rio mais longo do mundo. E sua importância para o Egito era tamanha que até o calendário egípcio era baseado em seu ciclo de inundações. Você sabia que até a cosmologia egípcia era influenciada pelo Nilo, considerado um presente divino? Curiosidades fascinantes incluem o fato de que o Nilo flui de sul para norte, algo incomum entre os grandes rios, e que sua origem remonta às terras altas da África, passando por diversos países antes de desaguar no Mar Mediterrâneo. Entre 6.000 e 3.150 a.C., o Egito era habitado por caçadores-coletores e pequenas comunidades agrícolas. Culturas como Fayum e Merinde começaram a usar ferramentas de pedra, desenvolver a cerâmica e construir vilarejos permanentes. Este período foi marcado pela lenta transição para uma sociedade mais complexa, culminando na unificação política, a domesticação de animais e o início da escrita foram avanços cruciais que moldaram o Egito como conhecemos. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o lendário rei Narmer unificou o Alto e o Baixo Egito, simbolizado pela coroa dupla. Essa conquista não foi apenas militar, mas também cultural, criando uma identidade nacional que perduraria por milênios. A unificação deu origem à primeira dinastia e ao início da Era dos Faraós. É fascinante pensar que, naquela época, já se vislumbrava o esplendor que o Egito alcançaria. O antigo reino, conhecido como a Idade das Pirâmides, foi o auge da arquitetura monumental. Foi nessa época que o faraó Djoser construiu a primeira pirâmide de degraus projetada pelo genial arquiteto Imhotep. Mais tarde, Khufu erigiu a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas como essas pirâmides foram construídas?
Usando uma força de trabalho maciça composta por camponeses, artesãos e engenheiros, os egípcios ergueram essas estruturas monumentais com ferramentas simples, alavancas e rampas. As pedras, algumas pesando várias toneladas, eram transportadas em trenós sobre trilhas de madeira ou lama umedecida para reduzir o atrito. As pirâmides não eram apenas tumbas para os faraós, elas simbolizavam a conexão divina entre o governante e os deuses, garantindo a vida eterna no além. Essas obras-primas eram também demonstrações de poder, riqueza e a sofisticação da organização social egípcia. Após um período de instabilidade, o Médio Reino trouxe avanços administrativos e territoriais. Faraós como Senusret III não apenas reforçaram as fronteiras do Egito, mas também promoveram o florescimento das artes e da arquitetura. Foi uma era de prosperidade em que o Egito estabeleceu rotas comerciais com povos vizinhos, ampliando sua influência além das margens do Nilo. Grandes projetos de irrigação também garantiram a segurança alimentar do reino. Durante o segundo período intermediário, os Hyksos, um povo estrangeiro, invadiram e ocuparam o norte do Egito. Eles introduziram tecnologias como o cavalo e o carro de guerra, que seriam posteriormente usados pelos egípcios em sua revanche. Amose I, fundador da 18ª dinastia, liderou a expulsão dos Hyksos e iniciou o novo reino, a Era Dourada do Egito. Este foi o período dos faraós mais famosos, como Hatshepsut, a rainha faraó, e Ramsés II, conhecido por sua habilidade militar e suas construções colossais. Sob seu comando, o Egito se tornou um império, controlando terras na África e no Oriente Médio. Templos como Karnak e Abu Simbel, construídos nessa época, são testemunhos da grandiosidade egípcia. A cultura floresceu com avanços em medicina, astronomia e literatura. Foi também nesse período que viveu a famosa Cleópatra, durante a dinastia Ptolomaica. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, subiu ao trono em um período conturbado, de disputas internas e ameaças externas. Filha de Ptolemeu XII, ela foi coroada faraó ao lado de seu irmão, com quem se casou conforme a tradição. Porém, Cleópatra era uma estrategista brilhante e percebeu que a sobrevivência do Egito dependia de alianças políticas com Roma, a superpotência da época. Após ser deposta momentaneamente, ela reconquistou o poder com o apoio de Júlio César, com quem teve um filho, Cesário. Mais tarde, ela aliou-se a Marco Antônio, desafiando Otaviano, que acabou derrotando ambos na Batalha de Ácio. Cleópatra é lembrada não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência, fluência em várias línguas e capacidade de liderar em tempos de crise. Mesmo os grandes impérios têm seus fins. Após a morte de Ramsés III, o Egito enfrentou crises econômicas, revoltas internas e invasões estrangeiras. O poder dos sacerdotes cresceu, fragmentando o reino. Eventualmente, o Egito caiu sob domínio de potências estrangeiras, como os assírios, persas e, finalmente, os romanos. Apesar do declínio, o legado do Egito Antigo permaneceu, inspirando civilizações futuras. Estrategistas, essa foi a incrível jornada pela história do Egito Antigo, desde suas origens até seu declínio. Se você curtiu este vídeo e quer mais conteúdos fascinantes sobre história, guerras, curiosidades militares e muito mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nossos próximos vídeos, sempre cheios de conhecimento e aventura. E se quiser se aprofundar ainda mais, confira nossa playlist exclusiva sobre civilizações antigas. Até a próxima, estrategistas!